Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é inibidores do SGLT2. Dúvidas mais frequentes. Luciano, atualmente essa classe de hipoglicemiantes desperta o interesse das mais diversas especialidades, né? Inibidor de SGLT2 é medicamento prescrito por nefrologista, cardiologista, endocrinologista. Então, assim, todo mundo quer meter a mão nesses medicamentos. Então, aí assim, e como está tendo muito resultado positivo em alguns estudos e com várias indicações diferentes e várias especialidades diferentes, é que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né, em relação a ter um pouquinho mais de manejo, como a gente já trabalha com ela aí desde 2015, né? Acho que a gente está mais experiente um pouquinho. Massa. Então a gente vai trazer aqui uma discussão hoje que é baseada em algumas dúvidas que nós recebemos pelo Instagram e também na nossa plataforma de dúvidas do curso de Diabetes Endocrino Papers. Massa. São dúvidas que foram levantadas por alunos nossos e aí vão guiar essa discussão hoje. Vamos lá. A primeira dúvida é a seguinte, foi inclusive uma pergunta feita na nossa última mentoria do curso de Diabetes. Existe alguma diferença entre os diferentes inibidores do SGLT2? Então, a gente pode falar que há uma superioridade ou tem algum representante ali que é inferior? Assim, a gente tem diferença na farmacologia mesmo deles, tem diferenças, né? A gente sabe que existe uma maior seletividade. Quando a gente fala de SGLT2, a gente tem o SGLT2, que é o transportador de sódio e glicose tipo 2, e tem o SGLT1 também. Então, essa afinidade e especificidade muito grande pelo SGLT2 é um pouco diferente entre eles, né? A gente tem a empaglifosina e a DAPA com uma ação mais pura no SGLT2. A gente tem a canaglifosina que pega um pouquinho ali o SGLT1. A gente tem a SOTA que é praticamente pau a pau ali em relação ao SGLT2, SGLT1 como se fosse menos específico, né? Então, esse SGLT1 ele é expresso depois do SGLT2 no túbulo proximal. Então, quando você usa o inibidor do SGLT2, você aumenta o efeito do SGLT1, então se você usasse um inibidor duplo, você aumentaria a glicosúria, e ele também tem expressão no rim, ou no intestino, né? Então, pela expressão intestinal, ele também estaria relacionado com a reabsorção de glicose intestinal, e aí você, bloqueando isso, teria alguma perda de glicose também pelas fezes, né? Então, tem uma diferençazinha já aí de mecanismo de ação. A cana teria um efeito um pouquinho maior, a canaglifosina, teria um efeito um pouquinho maior de SGLT1. Aí o pessoal discute muito se isso teria a ver com as diferenças entre os estudos clínicos, né? Que a gente acabou tendo diferença entre os resultados dos estudos, né? Certo. Quando a gente fala em redução de desfecho cardiovascular, desfecho renal, a gente já pode dizer que existe algum representante dessa classe que é superior? É difícil falar em superioridade, porque a gente não teve nenhum estudo ali que realmente pegou head-to-head em nenhum cenário, né? Então, assim, a gente não teve estudo comparativo entre os agentes da classe, né? O primeiro estudo de todos foi o EMPA-REG. O EMPA-REG pegou os pacientes só com doença cardiovascular já instalada, e aí ele teve aquele resultado maravilhoso de redução de morte cardiovascular, redução de hospitalização por IC, redução do desfecho renal, redução do tripoint MACE. Então, foi o resultado ali mais significativo, foi o primeiro estudo. O Canvas, que é o estudo da canaglifosina, ele durante o estudo já teve ali alguma dificuldade, porque existiam dois estudos, o Canvas e o Canvas-R, e ele juntou os dois da mesma população, porque já tinha saído o resultado do EMPA-REG, e ele preferiu juntar para ter uma significância maior. Então ele pegou ali um percentual 70%, mais ou menos 60% a 70% com doença cardiovascular, 30% sem doença cardiovascular, e acabou que ele teve benefício no tripoint MACE e não teve benefício em morte cardiovascular, mas teoricamente é uma população com risco um pouco menor, né? Então, assim, mas ele já não atendeu a história da morte cardiovascular. O DAPA, o estudo da DAPA foi o DECLARE, o estudo de desfecho cardiovascular, ele já pegou menos risco ainda, né? 40% com doença, 60% sem doença. E aí ele não atendeu primeiro o tripoint MACE. Durante o estudo ele trocou o desfecho primário, o pessoal aprovou essa mudança, e aí ele mudou o desfecho primário para morte ou hospitalização, né? Que aí desde então a gente tem seguido com esse desfecho de morte ou hospitalização. E aí ele conseguiu significância, mas ali foi um estudo já um pouco diferente. Mas você não pode falar em vantagem, porque acaba que a população dos estudos é diferente, o cenário é diferente e você não teve diretamente uma comparação entre os dois, né? Então, assim, se não tem uma comparação direta, não dá para falar
abertamente em superioridade. Você pode até colocar, não, mas o desfecho mortalidade só foi atendido em tal estudo. Mas quando pega o estudo de doença de insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, aí a gente tem uma diferença, o DAPA-CKD reduziu, o DAPA-HF reduziu morte e hospitalização, o Emperor Reduced reduziu morte e hospitalização, mas quando viu separadamente, um teve, o outro não teve, mas eram desfechos secundários. Então tem toda essa parte metodológica aí que é bem confusa. Então, de uma forma geral, a gente tem uma certa... Não pode falar em diferença entre os resultados, a gente pode falar que dentro daqueles cenários clínicos tem diferença nos resultados dos estudos, mas entre eles não. A diretriz atual da SBD, ela leva em consideração essas diferenças dos estudos nas suas recomendações, né? Isso. Para o paciente que já tem doença aterosclerótica estabelecida, a primeira escolha seria aí a empagliflozina, justamente por essa redução de morte cardiovascular. É médio, né? Ele bota essa história de... existe uma redução. Se você tem uma doença cardiovascular estabelecida, você deve usar ISGLT2 ou GLP-1. Dentro dos ISGLT2, ele coloca a empagliflozina reduz mortalidade. Ponto. Mas ele não escalona nessa ordem de dizer que a empagliflozina deve ser primeira droga, a DAPA deve ser segunda droga, até porque não tem muito sentido você ter segunda droga. Não é assim, a primeira não funciona, vou testar o segundo. Não tem segunda linha, né? Elas têm mais ou menos o mesmo perfil de ação, então a droga que você começar, você vai com ela. Assim, se você quiser trocar no meio, pode até trocar, mas não tem muito por que fazê-lo, né? Assim, talvez não tenha benefício. E quando a gente vai pensar agora em insuficiência cardíaca, há também uma diferença no que a gente tem de resultado atualmente com dapagliflozina e empagliflozina, né? Isso. A EMPA já se mostrou aí efetiva tanto no paciente com IC de fração de ejeção preservada e a IC de fração de ejeção reduzida. Isso. Com a DAPA, o que é que a gente tem de evidência no momento? A DAPA, a gente tem o estudo DAPA-HF, né, que mostrou redução do desfecho primário composto, que era morte cardiovascular ou hospitalização por IC, e tem essa diferençazinha que ele mostrou o benefício separadamente nos dois desfechos secundários. Aí tem o estudo DELIVER, que está para sair nesses próximos meses. Tem uma possibilidade de ser apresentado agora no Congresso Europeu de Cardiologia, que é para fração de ejeção preservada, que foi anunciado que deu um resultado positivo, né? Que conseguiu reduzir também o desfecho. Está esperando um pouquinho, porque acaba que esses estudos de fração de ejeção preservada teve ali algumas polêmicas em relação à construção, né? Porque ele pegou uma faixa de 40-50 entrou, que a rigor não é preservada, é moderadamente reduzida, né, na classificação de C. Então, esse 40-50 entrou, acaba sendo o principal grupo que mostrou benefício no Emperor Preserved, né? A gente viu que quando ele corta os extratos em relação as faixas de fração de ejeção, aquele subgrupo com fração de ejeção acima de 60 não dá tão significativo o resultado. Só que, de novo, a gente tem que voltar para a metodologia. Não dá tão significativo porque se é um estudo dirigido por desfecho, quer dizer que ele programou X desfecho. Quando ocorrer um número pré-especificado de hospitalização ou morte, encerra o estudo. Então, eu não peguei, eu quero 200 desfechos de 40-50, 200 desfechos de 50-60, 200 de 60 acima. Eu quero X no total. Então, lógico que quanto menor a fração de ejeção, mais evento vai ter. Então, eu vou ter mais diferença, vai ocorrer mais vezes aquele evento naquela fração de ejeção mais baixa. Então, o benefício vai ser maior ali, né? O estudo foi desenhado para isso. Eu não sei se eu ficar acompanhando ao longo de muito tempo, se eu ia ter benefício em todas as faixas, ou se acabaria a faixa mais alta mostrando até um benefício maior, não dá para dizer. Dessas três que a gente usa com maior frequência, né? EMPA, DAPA e canagliflozina, a cana acabou sendo deixada um pouquinho de escanteio, né? Uhum. Teve aquela associação aí no Canvas com aumento do risco de amputações. Isso. Já foi relacionada também a fraturas. Dá pra gente dizer que isso é culpa só da cana? Não, também não dá para dizer, né? Como a gente estava comentando antes, o estudo Canvas ele começou mais ou menos no mesmo período do EMPA-REG, então era um período onde você não sabia muito bem como a coisa ia andar. O EMPA-REG ele teve benefício muito rápido, né? Todo mundo que veio falar do EMPA-REG sempre é isso, a curva abre muito precoce. Então, essa abertura muito rápida acaba que o tempo do estudo também ficou menos prolongado. E o estudo da cana, ele pegou um cenário um pouquinho diferente e seguiu mais tempo. A gente já falou que a canagliflozina tem efeito no SGLT1,
Então, o que acontece? Se você bloqueia o SGLT2 e o SGLT1, você diminui mais ainda a questão da reabsorção de sódio, você vai ter um efeito diurético um pouquinho maior, você vai ter uma perda de sódio junto com a glicose também intestinal, então isso poderia levar a uma depressão de volume, um efeito diurético mais potente, e isso poderia ter gerado a história das amputações, né? Porque o paciente tinha um sofrimento vascular, fluxo, né? Ou teria alguma alteração de absorção intestinal de cálcio, de sei lá o quê, poderia ter hipotensão, queda e aí teve fratura. Então fica ali muito... o pessoal não estava preparado para uma potência maior da canaglifosina. Talvez tenha sido isso. E aí, desde então, todos os estudos pós-Canvas, eles tiveram a preocupação de tipo, se você tem doença arterial periférica, é excluído do estudo. Você vai olhar, o DAPA-HF não tem, o Emproprisev não tem, ninguém é besta, né? Então, assim, já tirou o paciente de maior risco da jogada para não arriscar que a droga dele ia ter evento também, entendeu? Então, a cana foi o boi de piranha. Ali. Quase, assim, é uma linha de raciocínio. A outra linha de raciocínio é dizer que o mecanismo é um pouco diferente e que aí acabou... mostrando isso. Por isso que a gente bate nisso, né? Assim, como um endocrinologista já usa SGLT2 há mais tempo, está mais familiarizado, sabe um pouco mais disso. É a mesma história. Então, esse histórico do SGLT2 mostra justamente a linha de aprendizado da droga, né? Você viu alguns cenários nos estudos que deram um efeito um pouco diferente e você já se prepara um pouquinho mais para aquela situação, né? Então, acho que aí é meio por aí. Beleza, resposta super completa. Luciano, outra dúvida que a gente recebeu foi o seguinte. Estou com um paciente tratando um diabetes mellitus tipo 2, já bem compensado, está na meta, mas ele não faz uso de um inibidor do SGLT2. Está usando ali, por exemplo, metformina e gliclazida. Eu devo associar essa classe, mesmo ele estando com diabetes bem controlado? Sim, né? Assim, a gente vai ter isso. A gente tem hoje, inclusive, essa história de você usar ISGLT2 em não diabético, né? Então, assim, o benefício do ISGLT2 na insuficiência cardíaca, o benefício do ISGLT2 na questão renal, o benefício até na questão do desfecho cardiovascular, ele foi independente do controle glicêmico, né? Se a gente pegar o EMPA-REG, mesmo mantendo uma glicemia fora da meta, manteve benefício na redução de evento cardiovascular, né? Não é só na insuficiência cardíaca, né? Porque para a proteção cardiovascular a gente ainda não tem esse dado de dizer, no não diabético de alto risco cardiovascular você vai usar. Na IC tem, né? Mas não no risco, por exemplo, paciente pós-IAM ou paciente coronariano que não tem insuficiência cardíaca, aí você não sabe se vai usar ISGLT2 ainda, mas na IC a gente tem esse dado. Então, assim, se a gente já tem esse cenário que no não diabético vai ter benefício, então no diabético mesmo controlado, a gente teria a indicação de usar porque o benefício em relação à proteção cardiovascular, proteção renal, é evidente, independente da glicose. Se o paciente tiver insuficiência cardíaca, principalmente fração de ejeção reduzida, mas também fração de ejeção preservada, se o paciente tiver albuminúria, né, aquela doença nefropatia mais hiperfiltrativa, né, assim, uma albuminúria mais significativa, é o paciente que, sem dúvida nenhuma, ele precisa de SGLT2, aí ele não tem dúvida, tá? Atualmente a gente tem uma recomendação clara assim de que se tem albuminúria acima de 200, tem indicação formal de inibidor do SGLT2. Só que daqui a pouco, quando a gente tiver resultado aí da EMPA com desfecho renal, talvez isso mude um pouco, né? Porque no estudo da EMPA já teve um percentual de pacientes que não tinham essa albuminúria tão elevada. Isso, e botaram até paciente sem nefropatia diabética, né? Assim, com outras etiologias aí de nefropatia, tem nefropatia por IgA no meio, tem alguns cenários aí que ainda não foram testados, né? É aquela história que a gente estava conversando do primeiro que vai testar isso, né? Então, assim, não se frustrem se acontecer alguma coisa e em algum cenário ali não deu benefício. É porque você está testando num cenário novo, né? A gente já tem uma evidência muito forte de que o ISGLT2 tem benefício no paciente com albuminúria, né? Esse ponto do 200 foi uma coisa nova aí da ADA, né? Que ela colocou. Se tivesse abaixo de 200, talvez não tivesse. Lembrar aí o pessoal também, nessa questão da albuminúria, que a hiperglicemia gera albuminúria. Então, se você pegar um paciente com diabetes um pouquinho descompensado, às vezes só você baixar a glicose, ele já sairia do 200. Então, ali de repente, né?
Você podia até sair do cenário. São diagnósticos diferenciais aí, para esse aumento da excreção de albumina, né? Febre, sede descompensada, hipertensão mal controlada. Para não pegar um resultado único e bater o prego e dizer, aqui tem, né? Boa, então, pessoal, pense além do controle glicêmico quando cogitar aí iniciar o inibidor do SGLT2 e deve iniciar nessas condições que o Luciano citou. Isso. Um outro questionamento, esse aqui já recebi mais de uma vez, é o seguinte: iniciei o tratamento com o inibidor do SGLT2, eu devo me preocupar com a função renal? Como é que eu devo fazer o acompanhamento aí da função renal desse paciente que está começando o tratamento agora? Aí a gente sabe aquela história que a gente estava falando, né? Como é que funciona o rim do diabético? Não que você tem hiperglicemia, você filtra mais glicose. Chega mais glicose no túbulo proximal, aí vai ter uma hiperexpressão desse transportador de sódio e glicose. Reabsorve, ele tenta preservar, né? Reabsorver mais glicose. Isso vai ter dois problemas. Um problema, ele vai reabsorver sódio junto, e aí retendo sódio teria alguns mecanismos cardiovasculares relacionados a esse excesso de sódio. O sódio chega menos na frente e aquele feedback túbulo glomerular vai ficar hiperativado, vai ter um estado de hiperfiltração. Então, aumenta a pressão no capilar glomerular e esse aumento da pressão no médio e longo prazo vai levar à albuminúria. Outro problema que a gente não fala é a história da bioenergética renal, vamos dizer, porque esse transportador de sódio e glicose, ele tem uma bomba de sódio potássio ATPase lá na membrana basal que vai estar hiperativa. Então o rim gasta muita energia porque tem muita bomba de sódio e glicose funcionando, né? Aumenta o gasto energético. Então, por isso que o SGLT2 ele tem proteção tanto na albuminúria, porque vai bloquear essa bomba e diminuir a pressão lá dentro do capilar glomerular, quanto na questão de preservação de função renal, porque ele diminui o gasto energético, está poupando energia no rim, né? Então, isso protege mais no longo prazo. Então, assim, sempre que você começa SGLT2, como você começa a IECA, você diminui essa pressão no capilar. Quando você diminui a pressão do capilar glomerular, né, na cápsula, você vai cair um pouquinho a taxa de filtração glomerular. O rim está hiperfiltrando. Então, essa queda inicial sempre ocorre, é normal esperar ali em torno de 4%, 5%, né? Se é uma queda muito expressiva, acima de 30%, é que você vai se preocupar em suspender. E já tem dado até mostrando que a queda é que dá o benefício, né? Se não cair, não vale, né? Quem teve queda maior, né? Reduziu mais desfecho. É como se você dissesse assim, a queda da taxa de filtração inicial é mostrando que realmente tinha hiperfiltração e que você resolveu aquilo, né? Então, essa queda ali é um marcador de efeito do SGLT2. Está dizendo que realmente o SGLT2 fez efeito no rim. Dia desse você usou um termo interessante, que foi o seguinte, que o inibidor do SGLT2, na verdade, ele desmascara, né, a doença renal do paciente. Então, ele revela ali. Aquela taxa de filtração é falsa, né? Ela está hiperestimada, né? Aí, quando você começa, tanto o IECA como o SGLT2, né? Lembrar aquela história do IECA tem efeito na eferente ou na aferente, então você diminui a pressão dentro do glomérulo, aí vai mostrar qual é a real dessa taxa de filtração glomerular, né? Então essa queda vai cair no início, mas vai preservar no médio e longo prazo. A ideia é meio essa. E aí assim, pessoal, não existe hoje no guideline uma recomendação formal do que fazer quando essa taxa de filtração glomerular cai mais que 30%, né? Mas geralmente aí uma dica prática é o seguinte: avaliou ali, caiu mais que 30%. Então, vai ver se o paciente está usando dose alta de diurético, se ele não está usando algum anti-inflamatório, se esse paciente não perdeu muito peso naquele período de uso ali nas primeiras 4 ou 8 semanas, que ele pode estar muito espoliado, pode estar desidratado. Tenta corrigir esse fator que está associado, reduz ou suspende diurético, suspende o anti-inflamatório e aí reavalia essa função renal após 30 dias. Perfeito. Se depois disso continuar com essa queda persistente, aí você cogitaria tirar a droga, né? Perfeito o que você falou também, essa história de você ver essa queda de 30% nesse primeiro bloco aqui de 4, 8 semanas, né? Porque se você disser assim, comecei a SGLT2 1 ano, 2 anos, 3 anos depois caiu, meu filho já vai cair, né? Ele reduz a velocidade de queda, né? Então, se for uma coisa de curto prazo, uma variação mais drástica, aí vale a pena você pensar em outras alterações e a gente pensa muito na história de obstrução de artéria renal, alguma coisa de que tinha algum bloqueio pré o capilar glomerular, né? Que aí o capilar glomerular já era o cheirinho, aquela hipertensão já estava segurando, que você tirou, ela caiu demais, né?
Por aí. Lembrando que a longo prazo, depois que você inicia essa classe, a gente só vai suspender se o paciente entrar em terapia dialítica, né? Isso, aí entra aquela historinha que a gente conversa sempre, né? A gente tem uns pontos limites de função renal para começar, né? A gente tinha muito tempo atrás a ideia de que abaixo de 60, no começo nem fazia, ou você tem que fazer ajuste de dose, né? A cana tem dose de 100 para você ajustar, porque o efeito glicosúrico seria menor, né? Assim, o efeito de controle glicêmico seria menor. Mas é o cenário onde mais beneficia, né? Então, se você tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, a gente não começaria ISGLT2, a não ser no contexto do paciente com doença cardíaca, né? Que aí já baixa para 20. E tem aí algumas situações onde o pessoal está tentando também baixar no próprio doente renal para essa faixa do 20, né? Então, assim, já ficaria ali o 20 meio como limite, porque não deixa de ser. Todo paciente que tiver com uma taxa de filtração glomerular de 30 e pouco, ele é renal crônico, né? Não tem nem que duvidar, né? A DAPA se mostrou segura acima de 25, né? Fica esse limitezinho ali. Boa. Vamos lá. Próxima dúvida é sobre cetoacidose diabética ou glicêmica. Essa é bronca. Recebi um paciente, quero iniciar o inibidor do SGLT2 ou ele já vem em uso. Como é que eu posso fazer ali para prevenir uma cetoacidose diabética nesse paciente? Quais são os cuidados que eu devo ter? Primeiro, muito principal é você lembrar da história assim. Só começar SGLT2 num paciente que está não tão descompensado, né? Assim, paciente que está descontroladíssimo do diabetes, não é o momento de começar SGLT2, porque ele pode já estar insulinopênico e você está associando outra droga que vai piorar ali aquele cenário, né? Pelo efeito de glicosúria, só pela glicosúria em si, você está perdendo glicose, você vai ter um estímulozinho para a liberação de glucagon. O glucagon vai funcionar como estimulador de quebra de outras fontes de energia, né? Então, vai lá para o fígado, vai estimular a produção de corpo cetônico por alteração metabólica. Então, o uso de SGLT2 aumenta a cetogênese, ponto, tá? Então, se você, inclusive é um dos mecanismos postulados de benefício cardiovascular, né? Usar corpo cetônico como fonte de energia. Se você já tem uma insulinopenia, que já é um estado onde tem um aumento de produção de corpo cetônico, e junta o ISGLT2, que aumenta a produção de corpo cetônico, aí você vai botar cetona demais na história, e aí pode ter um quadro de cetoacidose. Lembrar que é uma cetoacidose euglicêmica, que aí tem essa dificuldade do diagnóstico, né? Que acaba atrapalhando. Passa batido, né? O paciente chega lá na emergência, às vezes com dor abdominal, vômito, náusea, glicemia normal. Ninguém lembra de fazer uma gasometria ou de checar corpo cetônico, né? Então lembra aí que na cardioglicêmica você tem uma glicemia abaixo de 250, abaixo de 200, muitas vezes. E aí lembrar que quando tiver esse quadro clínico ali de dor abdominal, de vômito, algum quadro que você acha que está desidratando, o paciente é diabético, qual a medicação você está usando, né? Faz a listinha lá das medicações, que aí tem que olhar o ISGLT2 no meio, porque se tiver, checar, né? E pensando em evitar a cetoacidose diabética, é por isso que atualmente o inibidor de SGLT2 é contraindicado para pacientes com diabetes mellitus tipo 1, né? A gente tem até trabalho mostrando que dose muito baixinha poderia não aumentar a risco de cetoacidose diabética, mas a gente não tem evidência de que doses muito baixas reduzam desfechos, né? Isso. Por isso que, por enquanto, é contraindicado. A grande questão é essa, né? Vamos pensar em que cenário, por que eu botaria SGLT2 no paciente com diabetes tipo 1? O que a gente recebe muito é o seguinte, Luciano. Paciente com DM1 que tem albuminúria elevada, tem doença renal com albuminúria elevada, poderia fazer o inibidor do SGLT2? Né? Mas assim, a gente não tem essa evidência, a gente não tem essa história desse benefício. Pensar que se você tem, como a gente já falou, o próprio diabetes descompensado vai aumentar a albuminúria. Então, se você tem esse cenário, melhor controle glicêmico dele com insulinas de melhor qualidade, né? Assim, o ISGLT2, no cenário dele foi usado em DM1, que ele não aumentou cetoacidose, teve uma redução mínima da dose de insulina. Então, o paciente tem que estar controlado e começar uma dose baixa. Assim, a redução da insulina tem que ser menos de 20% da dose total que ele está usando e usar ISGLT2 na dose baixíssima. Então, assim, é um cenário muito específico. Tem que ser um paciente que fique monitorizando cetona. Lembrar que você está fazendo uma droga contraindicada para aquele cenário e que arriscando uma complicação potencialmente fatal. Então, assim, é um risco
extremamente desnecessário, né? Então, assim, e vamos falar a verdade. Não tem sido assim tão raro eu encontrar, até receber paciente DM1 em cetoacidose que está usando DAPA 10mg dia para reduzir peso, para reduzir dose de insulina. Porque o pessoal acha que tá descontrolado, vou botar uma droga que vai ajudar e que não aumenta tanto a insulina, vai aumentar peso, né? Mas veja, é o protótipo da desgraça, né? O cara tá pegando paciente descompensado, diabético tipo 1, botando SGLT2, meu filho, veja, né? Aí não dá. Tá pedindo, né? Esse tá. Boa, então, evitar em pacientes, na verdade, não prescrever em pacientes com diabetes mellitus tipo 1, nem para pacientes com DM2 muito descompensados, e ter aquela dica também dos dias de doença, né? Não é qualquer doença, mas assim, se o paciente está lá utilizando uma gliflozina, começa a evoluir com um quadro infeccioso, com diarreia, vômitos, desidratação, suspende temporariamente a droga para evitar que ele evolua com cetoacidose ou glicêmica. Perfeito. Massa. Próximo ponto que já perguntaram foi assim: quando é então que eu não devo prescrever o inibidor do SGLT2? Porque, na verdade, a gente vê que algumas contraindicações não são contraindicações absolutas, né? Tem aquela coisa de, paciente que tem candidíase de repetição, está totalmente contraindicado ou não? Paciente que teve um episódio de infecção urinária usando a medicação, está contraindicado? Então, o que é que você acha disso? Quando é que você não prescreve inibidor de SGLT2 de jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Realmente difícil ter cenário de jeito nenhum, né? Sempre, talvez, assim, na maioria dos cenários a gente tem um jeitinho aí na história, né? Então, sempre você pode manejar essa questão das contraindicações. A gente sabe que o que é que a gente tem de efeito comprovado, né? A história da infecção micótica genital, a gente tem, realmente, todos os estudos mostram aumento da incidência, porque você vai ter glicosúria, e obviamente que tendo glicosúria, vai ter um aumento da chance. Lembrar que Cândida faz parte da flora genital normal, numa situação de glicosúria vai aumentar. Então, se é um paciente homem que não é circuncisado, já teve episódio de balanite, balanopostite, você vai ter, é um paciente que potencialmente vai ter problema. Uma mulher idosa, tem incontinência urinária, fica ali, usa fralda, eu vi paciente usando fralda, o pessoal, assim, né? É complicado aí você fazer isso, bom senso, né? Então, assim, aí cabe aquele cuidado. Lembrar que é sempre uma balança de risco-benefício, né? O paciente muito idoso pode usar SGLT2? Pode usar SGLT2, mas não tem dados da literatura de benefício para um idoso, né, acima de 80 anos, por exemplo, mas não tem dado na literatura mostrando que vai ter alguma prevenção, algum benefício naquele cenário. Mas, se é rígido, se não tem predisposição à queda, se não tem hipotensão, se não tem outras drogas juntas, pode usar, é uma droga boa, é uma droga que não aumenta a insulina, é uma droga que vai melhorar o controle glicêmico. Desde que você bote num cenário ali ideal, né? O paciente que tem essa história de infecção urinária de repetição, pode haver um aumento de predisposição, um paciente que precisa usar sonda de alívio, ou sonda de demora, ou sei lá, alguma coisa assim que tenha predisposição para infecção mais grave, também mereceria algum cuidado. Eu tenho muito medo de paciente imunossuprimido, né? Paciente ali transplantado renal, usando imunossupressores, que inclusive eles foram excluídos dos estudos, né? Sim, e porque, assim, já que você falou, vamos, né? Tá. Hoje é ISGLT2 modo avançado, né? Então, vamos lá. Lembrar que o paciente transplantado renal, ele tem uma denervação simpática do rim. Então, aquela historinha de dilata aferente, não sei o que tal, não rola com o paciente transplantado, tá? Então, o benefício do uso do SGLT2 nessa parte da hemodinâmica renal não existe no transplantado porque ele não tem aqueles mecanismos de adaptação do vaso, né, aferente que a gente vê no paciente com rim nativo, né? Então, aí teria a doença renal policística, o transplantado, ele também não mostra benefício nesses dois cenários. Então, nessa situação, mesmo que o paciente tenha recorrência da doença renal por alguma razão, pela doença de base, sei lá o quê, o ISGLT2 não vai trazer benefício. Então, não é um cenário que você teria maiores benefícios, né? E como a gente já falou, a história de vasculopatia, né? Principalmente arterial, né? Doença arterial periférica que é mais complicada. Paciente que já teve amputação, eu confesso que eu não prescrevo, assim, a não ser uma situação em que revascularizou o membro, tarará. Geralmente eu não prescrevo. É aquela ideia, né? Assim, você tem que pensar, a artéria tá levando o sangue para lá, né? Então, assim, se você tem doença arterial, já passa aquele
aquela linhazinha bem fininha de sangue, você diminui o volume, então, né, o risco de você fazer ali uma necrose é razoável. Perfeito. Então, elucidamos aqui as principais dúvidas do pessoal que acompanha a gente no Instagram, no nosso curso de diabetes. Como você falou, um módulo avançado aí, inibidor do SGLT2. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa aí seu comentário. O que é que achou dessa discussão hoje aqui com o Luciano? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Está no Spotify, coloca as 5 estrelas e não esquece de acompanhar a gente pelo Instagram. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.